Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Regra de Três. Eu sou Nubem Bonfim e ao meu lado o jornalista Wilker Lima. O nosso convidado de hoje é o jornalista César Gama. Ele também é biólogo, professor universitário, é formado em gestão ambiental, especialista em neuromarketing e psicologia da comunicação. Está concluindo agora o seu doutorado em naturologia. Ele vem falar sobre neuromarketing político e eleitoral. Seja bem-vindo, César. Tudo bem? Muito obrigado, Nubem Bonfim. É uma satisfação estar aqui ao lado dos colegas, o Wilker, você nesse novo projeto que vocês estão desenvolvendo, que eu acho que agora não tem outra alternativa a não ser nós comunicadores entrarmos nessa área da internet que está dominando a comunicação no mundo todo. Então, estou aqui à disposição de vocês para tratar desse tema de neuromarketing. Bom, nós estamos no ano eleitoral, eleições gerais, e muitos candidatos se valem, né, da ciência, da neurociência, para trabalhar uma ferramenta que é o neuromarketing. Você poderia explicar como isso começou, fazer um rápido histórico? Veja só, toda campanha para ser vitoriosa, ela precisa contar com um elemento fundamental no processo de uma campanha eleitoral, que é exatamente a pesquisa qualitativa. Sim. A pesquisa qualitativa, ela vem muito antes dos meados do século passado, a partir de um sobrinho de Sigmund Freud, o Edward Bernays, que ele introduziu técnicas de publicidade e de propaganda no mundo da comunicação e acabou essas técnicas, dentre elas os grupos focais, que são exatamente o instrumento da pesquisa qualitativa, passaram a ser utilizados por toda a classe política, ao ponto de a CIA, inclusive a CIA e organizações secretas, inclusive na Grã-Bretanha, passaram a se utilizar dessas técnicas de manipulação da opinião pública, porque, em última instância, acaba se tratando de manipulação de opinião pública. Essas ferramentas, elas começaram a partir desses psicólogos, psicanalistas, e evoluíram para o que hoje denominamos neuromarketing, que é a técnica que nós vamos falar daqui a pouco. César, é utilizado também equipamento da medicina para saber o que o eleitor pensa? Por exemplo, um eletroencefalograma, a própria aparelhos de ressonância magnética. Exatamente, Veja, numa primeira etapa, quando não existia esses equipamentos, o trabalho era feito realmente de forma empírica, onde se utilizavam, quer dizer, empírica não, era científico, mas se utilizavam os instrumentos naturais da fala, da comunicação, que eram exatamente as qualitativas. A partir de um certo momento, com a introdução dos equipamentos de eletroencefalografia, de ressonância magnética, é que houve um impulso para a utilização desses equipamentos da neurociências, que era a obtenção de informações sobre o cérebro, sobre as funções cerebrais. Então, as informações das neurociências para serem utilizadas em ciência aplicada, que era o quê? A criação, por exemplo, do neuromarketing. Você determinar o que é que leva as pessoas a tomarem uma decisão em favor desse ou daquele produto, desse ou daquele candidato. É aí que surge o neuromarketing. Se apropriando da construção científica que as neurociências possibilitaram em termos de conhecimento do cérebro, se apropriando desse conhecimento para se utilizar dele para atingir os objetivos desejados, que, em última instância, se trata basicamente de controle social e manipulação de massas. Perfeito. César, você fez aí um resumo aí sobre a pesquisa qualitativa. Vamos trazer para o campo político. Ela é fundamental para que o candidato ou o grupo que está à frente do marketing desse candidato tome as decisões corretas?
Exato, Wilker. O que acontece é o seguinte, uma qualitativa, hoje vocês conhecem muito mais, é mais fácil todos nós conhecermos da área de comunicação, a pesquisa quantitativa. Isso. Só que uma quantitativa, o que é que ela é? Eu vou fazer uma analogia. Em sentido figurado, ela seria um termômetro. Você coloca o termômetro no corpo, aí você observa, está com 39,5 graus, está com febre. Você diagnosticou o sintoma, mas você não sabe a razão daquela febre. Onde é que você vai buscar a razão da febre? Através de equipamentos mais sofisticados dentro da medicina, como um ultrassom, um equipamento de ressonância magnética. Aí você vai ter a informação necessária, a fonte, a origem. Olha, pelo ultrassom, nós constatamos uma inflamação, uma esteatose hepática de grau elevado e que pode ser o responsável pela febre. Pronto, eu já diagnostiquei. Uma qualitativa é exatamente isso. Enquanto para a utilização numa campanha eleitoral, uma quantitativa, ela acaba sendo de uso muito restrito, uma qualitativa lhe oferece todo o cabedal de informação sobre os sentimentos e emoções de uma comunidade eleitoral, para que eles sejam utilizados para a construção da plataforma eleitoral do candidato e, consequentemente, sua retórica discursiva, que vai fazer com que ele tenha um desempenho eleitoral muito mais satisfatório do que ele poderia fazer se não tivesse esse instrumento em mãos. O que seria, então, uma qualitativa? É o mapa do território. Então, vai ser um candidato que vai estar entrando em guerra com o seu adversário político, só que o adversário ele não tem acesso ao mapa do território. Então, qual é o exército que vai ter melhores chances de ganhar numa situação dessas? É o exército que tem o controle do mapa, é o exército que sabe o tamanho do território e as vulnerabilidades que encontram nele. É exatamente essa a função de uma pesquisa qualitativa na campanha eleitoral. César, vamos lá para entender sobre a questão do cérebro, né? A teoria do cérebro trino, né? É aí onde a gente vai saber, o eleitor, ele decide pela emoção, decisório. Onde é que vai estar esse poder decisório e o que pode mudar? Exatamente, Nubem. Na década de 70, o psicólogo Paul MacLean introduziu a teoria, dentro do neuromarketing, introduziu a teoria do cérebro trino. O que é essa teoria? Que o nosso cérebro, o córtex, seria dividido em três partes. O cérebro primitivo, que corresponderia àquele cérebro instintivo, que comanda os nossos reflexos, os atos reflexos que nós temos, que é exatamente quando dá sede, a dor, a fome. Aquela coisa da luta e fuga, a decisão de luta e fuga, que para a sua sobrevivência você tem que tomar imediatamente, sem racionalizar. O lado animal. O lado animal, exatamente por isso que esse cérebro primitivo também é denominado cérebro reptiliano, né? Entre aspas, porque não é o termo correto. Mas além desse cérebro, dessa primeira parte do cérebro, há uma segunda, que é o cérebro mamífero, um cérebro mais evoluído, que ele trabalha exatamente com o quê? Com a origem das emoções. Todas as emoções que fazem com que os mamíferos tenham relações, relações com outros mamíferos. Isso não é referência apenas ao ser humano, isso acontece também nos animais. Então, esse cérebro mamífero, que é o cérebro emocional, chamado cérebro emocional, ele comanda muitas das decisões. Ele lida com os sentidos, né? Ele lida com os 5 sentidos e ele comanda a maioria de nossas decisões. E aí você tem depois a outra parte cerebral, dessa teoria do cérebro trino, que é exatamente o córtex, a massa cinzenta, que corresponde à área do pré-frontal do nosso cérebro, a frontal em geral, que é o quê? Que é uma área onde você toma consciência, você argumenta, você opina. É exatamente aquela área racional do cérebro, né? Sim. Mas que você acredita que está no controle do seu poder decisório e não é ela que está no controle. Certo. Pegando o gancho aí do cérebro mamífero, trazendo para momentos das eleições, no dia da eleição, ele age muito, né? Esse cérebro mamífero, que é o voto emocional, né? Ele age muito no ser humano. Existe uma possibilidade de que ele funcione menos nos outros dias antecedente à eleição ou não? Não é o mesmo na hora do voto? Não, Wilker. Na verdade, o cérebro emocional está quase sempre no comando.
Inclusive, há uma analogia com a teoria psicanalítica. Veja que até isso a teoria psicanalítica ela acertou. A teoria psicanalítica você tem o id, o ego e o superego. A mente humana é dividida nessas três, digamos assim, partes da mente, né? Isso. Do mesmo modo, você tem a divisão trina do cérebro na neurociências e trazido por neuromarketing. Então, o que você tem? O id é exatamente o comando, a sede dos seus desejos, de seus instintos. Vai corresponder ao cérebro reptiliano. O cérebro emocional vai corresponder exatamente ao quê? Ao ego. Todas as nossas decisões, elas são tomadas, na verdade, pelas emoções. Por incrível que possa parecer, você, antes mesmo, isso já foi comprovado, por exemplo, Antônio Damasio, em O Erro de Descartes, um livro que é de um neurocientista, ele observou que várias pesquisas demonstraram que no momento em que você racionaliza para justificar a decisão que você tomou, por exemplo, para pegar esse copo aqui e não essa xícara, quando você tenta justificar, o seu cérebro emocional já havia tomado a decisão antes mesmo de você ter acesso à justificativa. Como no direito do consumidor, o neuromarketing do consumidor. Ele compra, aí depois vai saber por que ele decidiu. Exatamente. Então, quem está sempre no comando é esse cérebro emocional. E a analogia que nós fazemos com a psicanálise, id, ego e superego, é exatamente porque se trata do cérebro primitivo, do cérebro emocional e do cérebro, o córtex neofrontal, que é a razão. A analogia que se faz, e como vocês sabem, pela teoria psicanalítica, é o inconsciente que está no comando. E nós observamos isso dentro das neurociências, que estão no comando também o cérebro primitivo, o reptiliano e o cérebro emocional. Então, são eles que você precisa influenciar na decisão de uma campanha eleitoral. Não adianta você trabalhar a razão quando a emoção está acima dela. Agora, uma coisa interessante, a pergunta de $1 milhão. E como é que se descobre o pensamento do eleitor e como o eleitor pode mudar o voto dele, César? Boa. Pois é. Essa daí é exatamente o segredo do neuromarketing. Porque realmente a situação é complicada. Você precisa conhecer com profundidade. Aí é onde existem aqueles equipamentos que eu já me referi, a eletroencefalografia, que nós já nos referimos, a tomografia por imagens do cérebro, que você vai captar de onde está vindo aquela sensação que a pessoa está tendo na hora da decisão. Então, nós temos o controle, nós utilizamos os mecanismos de eletroencefalografia e de neuroimagem, e nós vamos saber, com o momento em que aquela pessoa tomou a decisão, qual foi a motivação dela. Então, a motivação, qual é a motivação? Normalmente, essa motivação tem a ver com o desejo de sobrevivência, tem a ver com o medo, tem a ver com a raiva. Praticamente a maioria de nossas decisões, até o casamento. Eu vou me casar, Você vai casar porque você tem medo de ficar solteiro. O neuromarketing explica isso. No fundo, se você for trabalhando, por que você quer casar? Porque o próprio casamento é uma ferramenta do neuromarketing, na medida em que você vê que ele se trata de um condicionamento social. Se todo mundo e é um espelhamento que você tem. Se todo mundo está se casando, você se sente na obrigação de casar também. E aí você tem o temor de não ser bem aceito naquele meio social porque você não se casou. Assim como você tem o outro temor, que é mais arraigado ao lado de sua sobrevivência, que é o fato de que, poxa, eu vou viver o resto da minha vida solitário, sem filhos, sem companheiro, o que é que vai ser da minha vida? Então, no fundo, o que vai estar determinando a sua ação, inclusive na hora de votar, são esses desejos primários. São esses que as pessoas pensam que, não, porque a racionalização do meu projeto vai resolver, vai fazer com que o fulano de tal deixe de votar em Beltrano para votar em Cicrano. Isso não existe. Quando existe uma polarização, por exemplo, um candidato contra o outro... Lula e Bolsonaro, os eleitores. Pois é, você jamais vai conseguir, durante um período eleitoral, fazer com que um bolsonarista deixe Bolsonaro para votar em Lula. E vice-versa. É quase impossível. Então, tem que ir atrás aonde? A eleição vai atrás do quê? Dos indecisos. A eleição vai atrás... É onde mostra as pesquisas
qualitativa. Exatamente. O eleitor vai, vai atrás dos indecisos e vai atrás também daqueles que estão votando branco e nulo, porque não há muita convicção da parte deles. Mas aquele que já se decidiu, por exemplo, esse livro aqui, ó, eu comecei a me interessar por neuromarketing a partir de João Alves. Foi um presente aí, né? É, exatamente. João Alves me deu esses 2 livros aqui, quando eu era secretário dele. Pode mostrar aqui para nossa... ali é. Isso aqui. Ó, Antônio Lavareda, um especialista em neuromarketing Sim. muito conhecido, pernambucano. Emoções ocultas. Ele trabalha com pesquisas qualitativas como eu e é especialista também em neuromarketing. E o outro? O outro é O Cérebro Político, de Drew Westen, que na verdade é um psicólogo, também muito conhecido lá. Ele passou a vida inteira trabalhando para os democratas, para que eles se apropriassem exatamente das emoções... Nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos, durante mais de 40 anos. Para que eles se viram Bill Clinton e diversos outros candidatos, para que se apropriassem das emoções para conquistar o público. Aí, então, o papel da emoção o cérebro na decisão. Nas decisões, Então, João, isso foi em 2008, em 2009, e a partir daí eu comecei a me interessar pelo neuromarketing. E eu compreendi que não adianta muito racionalizar nada, não. Se você não conseguir incutir a emoção, o potencial de emoção no eleitor, não adianta. E nessas polarizações, você tem que buscar, e aí é onde a qualitativa vai resolver. Você vai buscar numa qualitativa exatamente quais são os pontos vulneráveis dos candidatos de oposição que provocam ira, que provocam medo, que provocam desprezo, que provocam nojo do eleitorado, e, do mesmo modo, vai se elencar as informações positivas a favor do seu candidato, que são exatamente aquelas que precisam ser amplificadas para a opinião pública em geral, e elas vão fazer com que a população eleitoral se decida por determinado candidato. Economizamos tempo, espaço, e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã: o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o Sol a seu favor. Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora, com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José. Ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, riqueza em qualidade e tecnologia para você. E a cor influencia a psicologia da cor? Entra também na campanha eleitoral? Então, isso aí é uma característica do neuromarketing, instrumentos subliminares. Esses instrumentos subliminares, eles passam despercebidamente pelo seu consciente, porque eles vão se introjetando ao nível do inconsciente. Então, uma cor melhor de você usar, como o azul, é uma cor muito mais fácil das pessoas assimilarem e se interessarem, passarem a prestar atenção no que você está... No trabalho que você está realizando. A cor vermelha, que faz você entrar em estado de alerta, é uma cor também muito importante, porque ela vai lá para o seu cérebro primitivo, ela remete ao seu cérebro primitivo. O uso da cor, além da linguagem... A verde. A linguagem verbal. A verde também é uma cor de referência positiva, é uma cor utilizada como referência positiva. Certo. Você tem também a linguagem corporal, Sim. que é a linguagem não verbal, que é fundamental também nesse processo. Muitas vezes, observe bem, a primeira impressão, não tem um termo que diz, a primeira impressão que é a que fica. Isso é fundamental. Então, se o candidato, logo que ele vai se apresentar, ele está com um discurso maravilhoso, mas ele se apresenta, como vários políticos que eu já vi observar isso, quando a gente diz, olha, você vai falar esse texto aqui e tal, aí ele se apresenta assim, ó, sem usar a gestualha necessária, ele fica assim. Aí teve um desses políticos aí que era um homem, uma pessoa muito ligada a João Alves, uma pessoa muito boa, mas que quando ele olhava para uma câmera, parecia que ele tinha sido colocado num pelotão de fuzilamento. Aí ele ficava todo duro assim, sabe? E na hora de falar, era uma coisa assim desastrosa. Era melhor ele não dar uma declaração, porque realmente não convencia ninguém.
não convencia ninguém. Então, essa importância da gestuália, como os italianos utilizam muito gestos, é fundamental nesse processo de primeira impressão. E existem outros casos. Nós citamos o caso subliminares da cor, nós citamos o caso subliminar da voz e da linguagem. Porque se você insere na sua linguagem mecanismos que remetem aos nossos 5 sentidos, você potencializa sua comunicação. Então, as sensações. Aqui, por exemplo, uma lua maravilhosa, sensações de visão, de olfato, de tato, todas as sensações que forem possíveis ser colocadas, você pode transformar um discurso que seria, digamos, insosso, em algo que realmente vai cativar a opinião pública a partir dos instrumentos de ativação do seu cérebro primitivo que você coloca neles, ou do seu cérebro emocional. Seria as palavras-chave, isso aí que você está falando, sobre a fala do candidato ou a pessoa se pronunciar bem, mas com os gatilhos mentais ali? Esse aí seria o caso dos gatilhos mentais, que é o outro recurso que é utilizado. Sim. Que são os recursos baseados no quê? No seu condicionamento ao longo de sua vida. O seu condicionamento ao longo de sua vida, por exemplo, que gatilho mental você pode utilizar? O gatilho mental da reciprocidade, por exemplo. Eu hoje lhe faço um favor. Amanhã, você se sente na obrigação de, quando eu precisar, você também retribuir. Ou seja, é exatamente o gatilho mental da reciprocidade. Então, você utiliza, olha, eu vou lhe ajudar hoje, amanhã eu vou precisar do seu voto. Todos os políticos utilizam desse recurso. E você se sente impelido, mesmo que você não deseje votar, você acaba aqui, seu inconsciente, seu cérebro emocional, poxa, ele lhe ajudou nesse aspecto, por que você não dá esse votinho a ele? Não vai fazer muita falta para você. E aí a pessoa vai e vota. Existe exatamente vários outros. O gatilho mental da escassez, o gatilho mental da urgência, os gatilhos mentais que se utilizam do medo. Olha, se você votar em Lula, a economia do país vai ser destruída. Porque Lula, ele vai de encontro a tudo que a economia implantou no país para o desenvolvimento econômico e social da população. Na eleição de João Alves, assusta. Na eleição de João Alves com Marcelo Deda, foi utilizado muito que, se João Alves ganhar, ia acabar o Bolsa Família, um programa que foi usado do governo federal. Foi usado, exatamente. As pessoas se assustavam, né, e diziam assim, não vou votar em Dr. João. É como se fosse João o culpado. Mas eu vou lhe dar um detalhe aqui que eu nunca passei para ninguém. Oi. Opa, exclusiva! Exclusiva, que vai mostrar por que João Alves perdeu a eleição. Foi exatamente, na época, em 2005, eu era secretário de Estado da Comunicação dele, e encomendei uma pesquisa. Na época eu não podia fazer pesquisa porque eu estava no poder público, né? Isso. Então eu encomendei uma pesquisa, paga pelo partido, uma qualitativa, que era exatamente para observarmos como estava a gestão de João Alves. Em 2005, nós já detectamos um ponto nevrálgico que eu falei com o governador. Governador, a situação é essa. A questão da construção da ponte da Barra dos Coqueiros. Sim. Aquela construção, veja que coisa interessante, ela trouxe um desenvolvimento da Grande Aracaju muito importante para toda a Grande Aracaju, foi a construção da ponte, para o desenvolvimento da Barra dos Coqueiros, mas a população do interior do estado não via dessa forma. Via como os recursos que deveriam ser repartidos com todos os municípios pelo governo de Sergipe estavam, hipoteticamente, sendo utilizados apenas na construção da ponte, que favoreceria a uma pequena parte da população sergipana. Estava lá em 2005 essa coisa das pessoas começando a se pronunciarem contra a construção da ponte e atribuindo aquela situação como passível de fazer com que elas não tivessem mais o desejo de votar em João Alves na próxima eleição. Eu alertei João Alves, mas ele ignorou, porque ele, claro, ele tinha um potencial muito grande como estadista, um potencial muito grande como político, e ele achou que poderia, de alguma forma, resolver esse problema lá na frente. Só que o que aconteceu? Quando chegou a eleição, e nós fizemos a última qualitativa, o problema da ponte estava lá. E aí o que aconteceu? João Alves normalmente perdia em Aracaju, porque Aracaju sempre foi um campo da esquerda.
Sim. Então, a maior parte da população se identifica com a esquerda, então você não tem muita coisa para fazer aqui, a não ser buscar outros campos, onde não existe essa polarização. E o eleitorado do interior sempre esteve com João Alves, a maior parte sempre esteve com João Alves, porque ele sempre foi um líder político, ele sempre foi um administrador estupendo, e aí o que aconteceu? Ele perdeu parcela considerável desse apoio que ele tinha no interior, exatamente em função dessa situação. E aí, ele tinha esse problema, que foi detectado na qualitativa um ano antes, e ele tinha ainda outros problemas graves, que era o fato de Lula, o grande presidente das esquerdas, ele está apoiando a candidatura de Deda, e Deda significa a novidade, que é um gatilho mental poderosíssimo na definição do seu desejo de votar. Sim. Então, esses fatores, mas o João Alves, se tivesse resolvido o problema da ponte em tempo hábil, se a gente encontrasse uma solução em tempo hábil, ele poderia ter ganho a eleição. Porque com tudo isso, com Lula, com a novidade representada por Marcelo Deda, a diferença entre João e Deda foi inferior a 5% nas urnas eleitorais. Isso. Ô, César, uma outra questão. Na eleição de 2018, que Bolsonaro venceu, foi para o segundo turno com Haddad, o candidato do PT, o mote da campanha era segurança pública. As pessoas, né, elas clamavam por isso, porque o índice de violência em todo o país, o índice estava elevado e as pessoas queriam mais proteção. E ali se elegeu delegado, coronel, general, muitos policiais. E agora, 4 anos depois, nós temos uma eleição para presidente, só que hoje a segurança pública não é a prioridade, não está na primeira fila. O que é que vai decidir nessa eleição? Olha, Nubem, eu tenho feito qualitativas desde 2010 para cá, desde que eu saí da secretaria, quando eu era secretário do Meio Ambiente. 2016. Então, de lá para cá, eu tenho realizado qualitativas no interior todo e na capital, para diversos partidos políticos. E veja, naquele período, e o que é que a gente observa? Que as demandas principais da população, que devem ser o mote de qualquer plataforma eleitoral, elas têm mudado. E, de fato, naquele período do Bolsonaro e Lula, a segurança pública... Haddad. Haddad. A segurança pública apareceu como ponto principal, como ponto nevrálgico, porque realmente o índice de criminalidade era muito grande. E aí o que aconteceu? Bolsonaro se apropriou do discurso. A tendência era que realmente ele acabasse terminando ganhando a eleição, porque isso aparecia constantemente nas qualitativas. Esse gestual era um gatilho também? É um gatilho mental. Você usa, em sentido figurado, uma imagem que você usa, matar bandido. Você usa aqui, você precisa matar bandido. Então, a população se hipnotizou em relação a essa situação. Mas agora, com a pandemia e todos os efeitos colaterais advindos dela, o que é que nós observamos? Nós observamos se o sistema de saúde já era frágil, ele se tornou ainda mais fragilizado. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo várias pesquisas qualitativas pelo interior, e o que nós temos observado é exatamente isso. Mudou. O foco principal agora é o da segurança pública. Ou, aliás, o foco principal agora é o da saúde. As pessoas estão... Veja só, é o da saúde e um outro fator ainda que eu vou falar. É o da saúde e apareceu um outro que normalmente não aparecia. Assistência social. As pessoas estão buscando isso muito. Por quê? Porque as pessoas estão passando por seríssimas necessidades. Então, os políticos precisam entender a mensagem do eleitor, e as qualitativas é um mecanismo excelente para que eles compreendam isso, para que eles atendam essas demandas. E agora, é claro que, além desses fatores, existem particularidades de cada terreno. Sim. Então, você vai no município, esses 2 fatores não são suficientes, porque lá tem um problema, por exemplo, de esgotamento sanitário. E se tem um problema de esgotamento sanitário que passa a ser, por exemplo, um caso como eu já encontrei em várias prefeituras, de fezes entrando, excrementos humanos, entrando casa dentro numa inundação por conta da falta de rede de esgotos. Então, aquilo
remete ao quê? Ao seu sistema límbico, porque vai lhe provocar uma profunda emoção de raiva que, se bem utilizada, vai resultar na negativação, na repulsa à pessoa que está no comando daquela gestão, o que vai acabar auxiliando o candidato de oposição a ele. Então, existe particularidade de cada município, mas, de modo geral, o que a gente percebe é que hoje a segurança pública passou lá para a terceira, quarta prioridade, porque apareceram duas outras que hoje estão sendo colocadas na maioria das qualitativas, duas outras hoje que estão sendo colocadas como as prioridades da população, que é exatamente a questão da melhoria do sistema de saúde pública e da assistência social da população. Wilker. César, se não for pedir muito, você pode citar algum exemplo prático que foi provocado por sentimentos e emoções que você já observou na sua vida profissional dentro da política? Por exemplo, essa situação do problema sanitário. Havia um candidato no interior aí, num determinado interior, que nos contratou porque ele estava perdendo a eleição para o candidato à reeleição. E aí o que é que a qualitativa pôde detectar? A qualitativa pôde detectar que havia demandas reprimidas da população que provocavam muita raiva nela. Então, que mexiam muito com o cérebro primitivo e com o cérebro emocional, principalmente, que era exatamente essa coisa que eu lhe falei aqui, da falta de esgotamento sanitário. E nós estávamos em meio à inundação, sim, onde as fezes da comunidade entravam casa dentro. Então, isso, durante as qualitativas, nós observamos um elevado nível de insatisfação, de ira, de raiva. E aí nós nos apropriamos daquela informação e fizemos trabalho publicitário, trabalho de propaganda, enfocando e amplificando aquele conteúdo que resultou no fato de que o prefeito que nos contratou acabou sendo eleito, em função, principalmente, dessa insatisfação da população. E existiram outros casos que nós observávamos, por exemplo, como um candidato, numa qualitativa, perdia votos em tempo real. Você estava investigando o candidato, os eleitores do candidato A, os eleitores do candidato B, e no debate de uma qualitativa, o que observa? Há uma troca, um bate-papo entre todos os integrantes, e esse bate-papo acaba em discussões. Sim. E um diz uma opinião contra, outra opinião a favor, e aí as pessoas sabem das coisas, as pessoas acabam se conscientizando do que está acontecendo. E aí o que acontecia? As pessoas passavam a ter conhecimento que o seu candidato era apoiado por uma autoridade pública que era imensamente rejeitada pela população. Automaticamente a pessoa fulano é apoiado por Beltrano, é? Fulano, então eu não vou votar mais nele, não. Eles acabavam externando. Se é assim, eu não vou votar nele. Então, aquilo estava claro, que se o candidato continuasse a se identificar com essa liderança, que era a autoridade pública, ele só ia perder votos. Era importante para ele que a eleição terminasse o mais rápido possível, porque ele só estava perdendo votos naquele decorrer de tempo. César, para fechar, qual o arquétipo, né, da oposição, que a oposição, principalmente o ex-presidente Lula, deve utilizar nessa disputa com Bolsonaro? Olha, eu acredito que o que vai prevalecer... Veja, nós não podemos trabalhar com achismo. Eu não fiz ainda nenhuma qualitativa neste sentido. Sim. Mas, no decorrer do trabalho que nós realizamos e das teorias que nós temos acesso, eu acredito que o que vai prevalecer agora vai ser o arquétipo do prestativo. O arquétipo do prestativo é aquela pessoa disposta a ajudar todo mundo, aquela pessoa o pai dos pobres. O pai dos pobres. Aquela pessoa que, contrariamente à personalidade de Bolsonaro, cria empatia com toda a população. Porque a população hoje está numa fase que está precisando de muito auxílio, muita ajuda em função das consequências da pandemia. Então, lembre-se que esse ser prestativo, essa pessoa que possa ajudar os outros, que cria empatia, não é algo que tenha que ser definitivo, porque a população não quer ajuda. O povo, o público, o indivíduo,
não quer viver de ajuda, ele quer sua solução de vida, sua sobrevivência, garantida por ele, pela independência que ele obtém. Mas diante do que está acontecendo aí, ele sabe que ele está precisando dessa ajuda. Então, ele vai buscar pessoas que ele saibam que realmente criam empatia com a população. Então, em função disso, a chance de Bolsonaro, já que ele é um psicopata, Bolsonaro não apenas é um psicopata, como é um sociopata. Então, a população não vai, mais uma vez, se ligar a essa personalidade. Ela vai procurar uma personalidade, possivelmente o Lula, eu creio, que esteja mais em consonância, esteja mais eu diria assim, esteja mais compatível com essa necessidade do ser prestativo, do ser que cria empatia. Então, agora veja, isso é só uma conjectura. Eu não fiz ainda qualitativa nesse sentido. Eu estou apenas, pela minha experiência, aduzindo que a possibilidade é de que a população vá nesse caminho do ser prestativo, porque o índice de desemprego está altíssimo, as situações de saúde também decaíram profundamente, então a tendência vai ser essa daí. César, o papo está muito bom, mas nosso tempo esgotou. Eu queria agradecer a sua presença. Você trouxe aqui com riqueza de detalhes, informações sobre o neuromarketing, a neurociência, né? A campanha eleitoral, pesquisa qualitativa. E vai ficar aqui em aberto o convite para você vir aqui no programa Na Berlinda. Mas antes, quero lembrar que vai ter esse curso, né, provavelmente em março, um curso de neuromarketing político, não é isso? Neuromarketing político. E também nós vamos deixar aqui na nossa tela o telefone de contato para quem quiser contratar seus serviços para realização de pesquisas qualitativas e quantitativas também. Exatamente. E consultoria em marketing e neuromarketing, né, que é o que nós estamos enfocando mais agora nesse período eleitoral. Eu quero agradecer ao Will, que quero agradecer a você pela participação. Foi muito bom estar aqui com vocês. Aceita atender em outro estado? Já chegou aqui uma pergunta. Você iria também para outro estado? Depende da situação, depende dos trabalhos existentes no momento, né? Mas isso não tem problema, que eu já fiz trabalhos na Bahia, agora não muito longe, para que eu não fique por muito tempo fora do ambiente de trabalho onde normalmente eu estou mais acostumado, né? Certo, Perfeito. Tudo bem então. Wilker, o que é que o nosso seguidor deve fazer? Vai lá, deixa seu like, curta, compartilhe, comente e espalhe aí para todos os internautas, porque o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é de alta relevância e a produção é excelente. Valeu, galera. César, muito obrigado. Muito obrigado. Nubem, Muito Bonfim, obrigado, Wilker. Obrigado, César. Ricardo, um grande abraço. A você também que nos acompanhou. Não esquece, compartilha aí para toda a moçada. Um abraço. Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários.